vídeo de hoje, a vitória do Botafogo, que é uma montanha-russa, né? Você não sabe o que esperar do Botafogo, um dia vai bem, outro dia vai mal, fruto do planejamento feito para essa temporada, é óbvio, é uma consequência direta, mas uma vitória muito importante, com um ótimo desempenho de vários jogadores e com questões sobre titularidades, formações que nós precisamos debater aqui. Vamos falar também de Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro segue na cola do Flamengo. O Cruzeiro faz um campeonato espetacular, apesar de não ter tido uma atuação espetacular na noite de ontem. E o meu pano está pronto para a derrota do São Paulo. Passarei. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Bom domingo pra você. E a sua creatina? Já conferiu? A Fit Forte tem o combo, inclusive, de whey, creatina. Você comprando junto, sai mais barato do que comprar separadamente. Então aproveita, você que treina, você que precisa dos suplementos, está cuidando da saúde, está no processo de hipertrofia, enfim, a Fit Forte entrega em qualquer lugar do Brasil. Você parcela em até 3 vezes sem juros, tem o meu cupom Jorge Igor que te dá 15% off. Então aproveita, link na descrição e também no comentário fixado. É Fit Forte. Muito bem. Fico lisonjeado quando vocês falam da forma física do pai, vi os comentários do vídeo de ontem, fico feliz, é incentivo e é isso aí, vamos pra cima, né? Não pode parar, acelera, não pode parar. Vamos com o Botafogo aqui. Primeiro assunto, foram os 2 jogos que eu vi ontem, então vou começar com o jogo de mais cedo. Primeiro assunto é o Botafogo. É normal... Assim, o que não é normal é o planejamento que o Botafogo fez para o ano. Não pode ser normal, não pode ser o padrão. Eu tenho feito essas críticas aqui desde janeiro e seguirei fazendo. Se bater campeão da Copa do Brasil, continuarei dizendo, foi um planejamento ruim. E mesmo assim acabou campeão pela qualidade dos jogadores, etc, etc. E uma consequência direta desse caminho que o Botafogo escolheu percorrer em 2025, um caminho muito difícil, é justamente você chegar na virada de agosto para setembro sem que o time tenha consistência de atuações. É uma gangorra, né? Perde para o Palmeiras do jeito que perdeu, ganha da LDU em casa, a partir dos 10 do primeiro tempo com a LDU crescendo do jogo e incomodando. Então não foi uma grande atuação. E faltaram gols para o segundo jogo. Aí perde para o Palmeiras, aí perde para a LDU com uma atuação medonha, uma das piores do ano, assim, uma atuação... irritante até, revoltante até. Aí ganha do Juventude, ok, mas com alguns problemas defensivos também. Aí empata com o Vasco, levando calor do Vasco. E ontem faz um jogo dominante contra o Red Bull Bragantino. Então perceba, é uma gangorra. E por que é uma gangorra? Porque tem um treinador inexperiente que chegou há pouco tempo, no meio da temporada, alguns jogadores chegando também no meio da temporada, outros titulares importantes ou jogadores de composição de elenco importantes saindo no meio do campeonato para poder fazer caixa, para poder tentar dar um fôlego financeiro até o final do ano. Então é um quadro muito difícil. Então esse quadro gera isso, essa oscilação. Botafogo volta agora depois da data FIFA contra o Vasco em casa. Que segurança a gente tem que o Botafogo vai ter um nível de atuação parecido com o que teve ontem? É difícil. Claro que nós precisamos falar de algumas escolhas, né? Botafogo ontem, por exemplo, poupou alguns titulares. O Barbosa não foi relacionado, o Telles ficou no banco, o Alan foi poupado por controle de carga, o Marlon Freitas ficou no banco de reservas também, o Arthur e o Montoro saíram do time. Então foi um time muito mexido. Algo de positivo que vimos em todas essas mudanças. A dupla de volantes, com Newton e com Danilo. Vai ficando muito claro que Danilo e Marlon Freitas juntos não vão funcionar. Quer dizer, nesse momento não estão funcionando. Pode ser que um dia funcione. Mas, por características, o Botafogo perde pegada no meio-campo e o Danilo acaba ficando numa condição que não o favorece para fazer a saída de jogo, para fazer a aproximação, um volante com cara de camisa 10, para finalizar de fora da área. Não rolou esse encaixe. Com o Newton, pelas características, ninguém discute que o Marlon Freitas é mais jogador do que o Newton, né, galera? Ninguém discute, né? A qualidade com a bola do pé, principalmente, a capacidade de lançamentos, de passes em profundidade, ninguém vai discutir isso, ok? Não é esse o ponto. O ponto é encaixe. O ponto é
tático. O Danilo apareceu com muito mais liberdade ontem em campo, se entendendo muito bem pelo lado esquerdo do campo com o Jefinho, buscando o jogo, armando o jogo, finalizando de fora da área e fazendo um golaço aos 5 minutos. Dando lançamentos. A minha principal crítica ao desempenho do Danilo nesses primeiros jogos, a quantidade de erros de passe. E ontem, nesse meio-campo mais encaixado, nesse entendimento melhor com os pontas, o Danilo conseguiu inversões, conseguiu lançamentos, conseguiu passes curtos, melhorou a sua produção, a sua participação em campo. Então, é uma questão para ser vista daqui para frente. Como é que vai fazer? Porque o Marlon é capitão do Botafogo. Não é fácil você barrar um capitão, não é fácil para um treinador jovem de 35 anos de idade, que nunca foi campeão na carreira, chegar e barrar um cara que acabou de ser o capitão, o líder, um dos principais rostos do maior título da história do clube, 8 meses atrás, 9 meses atrás. É difícil, cara. Realmente é muito difícil, mas é o que o campo grita. O campo berra. Aqui, ó. E foi o que mostrou ontem. Com o Nilton, o Danilo rendeu muito mais. E olha que o Nilton é um jogador que tem os seus problemas. O Nilton, por exemplo, cochila. Ele e o David Ricardo. Ele do posicionamento, o David Ricardo olhando para ontem no gol do John John. Gol de cobrança de lateral, sabe? Mas o Nilton tem lá os seus méritos. Fez um gol de fora da área, importante para aumentar a confiança. E ontem esse encaixe, ele funcionou. E aí os chutes de fora da área fizeram a diferença. O Savarino nem vinha fazendo um grande jogo, mas acertou um chute lindíssimo no final do primeiro tempo, fazendo o 3-1. O Ancelotti falou na coletiva que ele tem pedido isso, né? Pô, às vezes chutar de fora da área vai ser a nossa alternativa e tal. Segundo tempo é um segundo tempo de controle, né, do Botafogo. Aí o Jefinho ontem, eu gostei mais do Jefinho no jogo de Caxias do Sul do que ontem. O Jefinho tenta, participa, ontem tentou de novo, acho que prendeu um pouco a bola muitas vezes, conduziu demais quando era para soltar, enfim, mas é um cara com qualidade, assim, para ganhar sequência, ganhar confiança. Quem sabe ser o titular aí, né, vinha bem, né, no jogo, dentro do possível, né, e aí entrou o Montoro. Entrou o Montoro que acaba fazendo um gol, né? O Montoro já entrou bem, no primeiro lance ele já faz uma jogada individual, rola pro Arthur Cabral e o Arthur Cabral bate no travessão, continua com muita dificuldade para jogar o Arthur Cabral, né? Precisamos falar disso. E depois de uma jogada do Arthur, ele aparece dentro da área, na cara do Cleiton para fazer o 4-1. Foi o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. Então nós vamos ver, nós precisamos ver o que vai passar pela cabeça do Ancelotti. Nós não temos certeza de nada, né, do que vai ser o jogo contra o Vasco. Porque ele tá achando esse time ainda. Ele tá encontrando ainda essa formação. Eu acho que o jogo de ontem deu algumas respostas bem interessantes. Principalmente na subida de desempenho do Danilo. Isso foi fundamental, isso foi muito importante e o Botafogo acabou conseguindo um resultado expressivo, ajuda a fazer saldo, mantém o time dentro do G6 do Campeonato Brasileiro e o próximo confronto é confronto direto, é contra o São Paulo no Morumbi, né? Tem primeiro o jogo com o Vasco da Copa do Brasil, depois no dia 14 aqui em São Paulo, o confronto contra o São Paulo, importantíssimo, decisivo, chave para a briga que hoje é Libertadores. O Botafogo tem 2 caminhos para não ficar fora da Libertadores do ano que vem. O G6 do Brasileiro e a Copa do Brasil. E é isso que o Botafogo tem que mirar até o fim do ano. E a vitória de ontem ela é muito, mas muito importante, com um futebol muito bom. Preciso falar também, não esqueci, eu anotei aqui para não esquecer, eu anotei os meus tópicos aqui. Grande partida do Santi Rodrigues, hein? Estreou, hein? Estreou. Desde que chegou, não tinha visto o Santi Rodrigues fazer o jogo que fez ontem. O drible que ele dá, a participação dele na jogada do gol do Savarino é um absurdo, um absurdo. É esse o jogador que se esperava. Mas é aquilo que a gente fala, né? O cara chega no ano em que titulares estão saindo, o elenco tá mudando, a demora para trazer o técnico, aí traz o Renato Paiva, que não era uma boa opção, aí traz o David Ancelotti, que nunca foi treinador. Isso prejudica todo o desenvolvimento. E é óbvio que esse contexto tornou também a adaptação do Santi mais difícil. Ontem, uma belíssima partida. Ele vai manter isso no longo prazo? Ele vai manter isso até o fim da temporada? A gente não sabe nem se ele vai continuar tendo oportunidades do time titular. A gente não sabe nada, né? O Botafogo ainda é um livro com várias páginas em branco, o Botafogo de 2025. Mas a atuação de ontem foi de encher os olhos. Qualidade
qualidade com a bola no pé, a gente sabe que ele tem, né? Mas faltava um nível de participação como ele mostrou ontem no Nilton Santos. E só para não querer ser chato, pentelho, ou querer, diminuir a importância da vitória, a atuação, não é a intenção, mas precisamos também ir devagar aqui. O Red Bull Bragantino perdeu 8 dos últimos 9 jogos. Essa derrota de ontem, ó, Vitória, Flamengo, Fortaleza, Botafogo na Copa do Brasil, Atlético Mineiro, Botafogo de novo, Internacional, Ceará e Botafogo. Tem que atualizar a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A de ontem foi a 9ª derrota nos últimos 10 jogos do Red Bull Bragantino. Você imagina um negócio desse? Perdeu 8 seguidas, aí ganhou do Fluminense 4-2 e perdeu ontem de novo. 9 nos últimos 10 jogos. Se o Red Bull Bragantino não tivesse feito a gordura de pontos que fez no início do Campeonato Brasileiro, eu não sei em que situação ele estaria nesse momento. Então, eu também quero fazer essa ressalva aqui. Claro, é uma vitória muito importante. O Red Bull é o 8º colocado. Mas o Red Bull perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Então, assim, é um time que tem uma competitividade sofrível nesse momento. Sofrível. Ok, você foi lá e enfiou 4. Foi lá, beleza, o time tá mal. Veio de 8 derrotas nos últimos 9 para enfrentar... 8 dos últimos 9 para enfrentar a gente. Nós vamos passar por cima. Ok, o Botafogo foi lá e passou por cima do Red Bull Bragantino. Isso é indiscutível. Mas convenhamos, né? Próximo adversário do Brasileiro é outra parada. É o São Paulo no Morumbi. É outro nível de jogo. É outra parada, tá? Mas uma vitória muito importante, sim, do Botafogo. Vamos falar do Cruzeiro aqui. Para ser campeão brasileiro, ou para figurar nas primeiras posições, para ter 44 pontos como o Cruzeiro tem, para ter 13 vitórias em 22 jogos como o Cruzeiro tem, você vai precisar arrancar vitórias no dia em que as coisas não saírem tão boas. Não tem jeito. Você vai ter que arrancar umas vitórias na marra, jogando mal. Você não pode jogar mal sempre. Não é problema jogar mal e vencer. Vencer nunca é problema. Problema é isso acontecer com regularidade. Isso é um problema. Você sempre jogar mal, você não vai conseguir vencer sempre. É impossível. Você fica muito mais próximo da vitória jogando bem dentro do seu modelo, da sua proposta, do que jogando mal. Meu Deus, né? Inventei a roda aqui, mas é a verdade. Mas de vez em quando não vai dar certo, você vai estar numa jornada ruim, você não vai conseguir fazer o teu jogo de transição rápida, você não vai conseguir ter a posse de bola, o adversário vai te incomodar na marcação, vai anular teus principais jogadores no primeiro tempo, Matheus Pereira não conseguindo jogar tanto, Caio Jorge sumido, e aí você vai ter que ganhar o jogo de alguma maneira. Talvez num lance de bola parada, talvez num desencaixe de marcação do adversário no segundo tempo, talvez numa mudança de participação de alguma figura-chave do jogo, como o Matheus Pereira, que conseguiu jogar mais, se encontrar mais e participar mais do segundo tempo. No detalhe, você vai pegar um jogo truncado, difícil, amarrado e vai arrancar a vitória. Foi exatamente o que o Cruzeiro fez no jogo de ontem. E contra um São Paulo que tinha muitos problemas, né? A gente vai falar do São Paulo na sequência, mas o São Paulo anulou o Cruzeiro do meio para frente. O Cruzeiro teve poucas oportunidades. Se você pegar aqui as finalizações do time no primeiro tempo, estava vendo até o resumo aqui do GE, foram 3 finalizações de defensores. Nenhuma delas levou perigo para o gol do Rafael. No segundo tempo, aí o Cruzeiro equilibra mais o jogo, consegue melhorar em campo, consegue levar mais perigo, consegue incomodar mais o Rafael e consegue uma falta na entrada da área, que o Matheus Pereira bate, a bola desvia, o Rafael não consegue fazer coisa melhor e o Cruzeiro faz 1-0. E depois disso, Cruzeiro ainda teve chance com o Matheus Henrique, teve uma bola enfiada pro Gabigol que partiu em profundidade, que bateu cruzado, o goleiro pegou, teve mais uma chance com o Matheus Pereira, o Rafael fazendo defesas difíceis. O Cruzeiro fez um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, indiscutivelmente, inegavelmente, e sofreu menos, né? Teve a cabeçada do Dineno ali no final, que o Cássio fez uma defesa, a tal da lei do ex quase apareceu, mas ontem foi uma vitória na marra. Ontem não foi uma vitória com grande futebol. Mas ela veio. E não só isso, né? Não só a vitória veio. Veio também
o fim de uma sequência de oscilação dentro da temporada, de tropeços dentro da temporada. Não é nada, meu amigo, já é a terceira vitória seguida, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. São 3 vitórias seguidas. Então, aquele momento de instabilidade, empata com o Corinthians, perde para o Ceará dentro de casa, empata com o CRB, né, no primeiro jogo da Copa do Brasil, aquele momento, ele passou. Ganha do CRB lá, do jeito que ganhou, perde para o Santos, passou. O Cruzeiro já pega o trem, bota no trilho de novo. E tá a 2 pontos do Flamengo. Cara, vamos falar assim, na boa, eu acho que eu falei isso no início do vídeo, que eu acho o campeonato do Cruzeiro espetacular. Se não falei isso no vídeo, no início, tô dizendo agora. Porque pega o que o Flamengo tá fazendo, pega o desempenho do Flamengo, pega a qualidade do elenco do Flamengo, o futebol apresentado, os resultados, as goleadas que o Flamengo já disparou no campeonato. Pega isso e olha o que o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro, verdade que nesse momento ele tem 2 jogos a mais, né? Quando o Flamengo jogar hoje à tarde contra o Grêmio, essa diferença de jogo ainda será de 1 a mais para o Cruzeiro. Mas de qualquer forma, é o Cruzeiro, nesse momento, a 2 pontos do elenco mais poderoso do continente, que joga disparado, tranquilo, o melhor futebol do continente e que é o maior favorito às competições que ainda disputa, Brasileira e Libertadores. Então, meu amigo, é um campeonato gigante do Cruzeiro. Mas, assim, gigantesco. Conseguir ficar a 2 pontos nesse momento do Flamengo. Flamengo, pela bola que tem, pela qualidade que tem, pelas goleadas, era para estar com a distância maior. E o Cruzeiro não está deixando. E o Palmeiras, aos trancos e barrancos também, nesse trabalho difícil do Abel, no momento difícil do trabalho do Abel, também não está deixando, está 4 pontos atrás. E também tem jogo a menos em relação ao Flamengo, joga hoje o derby, que é sempre muito difícil, tem sido difícil, especialmente em 2025 para o Palmeiras. Mas, cara, que campeonato faz o Cruzeiro e que semana, né? Porque tudo bem, o São Paulo tinha os desfalques, nós vamos falar disso já já, mas o Cruzeiro teve uma semana de clássico, amigo. Enquanto o São Paulo não teve nada no meio da semana, porque já foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, o Cruzeiro teve uma semana de clássico contra o Atlético fora de casa. Um jogo que exige muito mentalmente, fisicamente, taticamente. Então, é uma semana de clássico em que o Cruzeiro se sai muito bem e num jogo mais amarrado, mais truncado, ele consegue sair com a vitória. Fantástico, é isso aí. É esse o caminho, é esse o trilho. O Cruzeiro tá com a mão na vaga na Copa do Brasil, verdade é essa, dificilmente vai perder essa vaga para o Atlético no segundo jogo no Mineirão. Aliás, o Atlético, hein? Eu vou falar no final do vídeo sobre a busca pelo novo técnico do Clube Atlético Mineiro. Precisamos falar sobre isso aí. Mas depois o Cruzeiro volta para um jogo que é muito grande também, que é contra o Bahia fora de casa, depois do Galo na Copa do Brasil. Jogo muito, muito importante, confronto direto para manter essa briga, esse fôlego para ficar do retrovisor do Flamengo e falar, eu tô aqui, hein, Flamengo, tô aqui. E eles ainda vão fazer confronto direto no retorno, né? No primeiro turno eles se enfrentaram no Mineirão, o Cruzeiro ganhou. No segundo turno tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã também. Aliás, eu tava até vendo que dia é esse jogo. Início de outubro, tá? Falta um mês para esse jogo, dia 2 de outubro. Na semana do dia 2 de outubro, Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar no Maracanã. Se essa distância tiver em 2 pontos, pode ser jogo de liderança, pode ser confronto valendo liderança no dia 2 de outubro. Bom, o São Paulo, 10 desfalques, cara. 10 desfalques. É uma loucura, não tem como algum. É muito difícil, gente, um trabalho andar. Um trabalho minimamente andar, produzir, com tanto desfalque. São 10. Você chega num jogo contra um dos líderes do Campeonato Brasileiro, embalado, motivado, dentro do Mineirão, com 10 desfalques. É muita coisa. E mesmo assim, só um ponto, eu vou falar dos números de finalizações e posse de bola, mas só um ponto aqui, 10 desfalques, 9 por lesão, cara. 9, assim, eu continuo dizendo, eu não sou médico, não sou preparador físico, não sou fisiologista, não sou nada, não tenho nenhuma formação na área, então eu não vou emitir opinião de que até e mesmo se tivesse, sem ter acesso aos prontuários, laudos, sem ser o médico que cuida de cada caso, eu não poderia chegar de orelhada e falar, pô, eu acho que o departamento médico do São Paulo está tratando mal os seus jogadores. Porra, porque eu não teria nem base para isso. Mas independentemente disso, salta aos olhos. É muito assustador, é muito curioso um clube ter tantos jogadores machucados em sequência como o São Paulo tem
há tempos, não é uma questão desse ano, não é uma questão dessa comissão técnica, desse departamento médico, dessa diretoria. Isso é há algum tempo uma rotina no São Paulo. Você vai para um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, terceiro colocado do campeonato, que voltou para a vice-liderança, com 10 desfalques, 9 por lesão. 9 por lesão e 1 por suspensão. Desculpa, isso não tem como, isso não existe. E mesmo assim, o Crespo vem pontuando muito. Todo jogo convivendo com desfalque. E o São Paulo tem uma grande pontuação. E mesmo assim, aí falando dos números, o São Paulo teve mais posse de bola e finalizou mais vezes que o Cruzeiro ontem dentro do Mineirão. São Paulo fez um primeiro tempo de incomodar o Cruzeiro, não permitia as transições, não permitia a saída de bola do Cruzeiro, não dando chance para o Cruzeiro dominar o jogo. Quem parecia o mandante em vários momentos do primeiro tempo era o São Paulo. São Paulo tinha postura de controle do jogo, domínio do jogo. O Cruzeiro teve uma chance no primeiro tempo que o Rafael pegou e, no mais, pressionou, teve posse, teve domínio, mas não conseguiu converter isso em gols. Esse foi o problema. Mas o São Paulo foi um time tranquilamente melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Segundo, e aí tem alguns lances que você vai lamentar muito, né? Tem 2 lances do Luciano que são para lamentar demais. Um lance é que ele faz a pressão em cima do Cássio e é um lance que é muito ilustrativo do quão agressivo foi o São Paulo no primeiro tempo. O Luciano foi lá dentro da área, na cobrança do tiro de meta, deu azar, a bola quase entrou, quase fez o primeiro gol. E outro lance do Luciano para se lamentar é o cartão amarelo que ele tomou, desnecessário, absolutamente desnecessário, no lance com o Vidalba, ainda no primeiro tempo, sabendo que estava pendurado e que o próximo jogo é contra o Botafogo. Confronto direto dentro do Morumbi. Pô, Luciano, esse é o problema, né? Esse é o problema. Eu acho o Luciano um jogador muito útil, muito útil. Agora, por causa dos cortes aí, tem uma galera que não vê os vídeos inteiros do canal e vê os cortes que outras páginas publicam e ganhando dinheiro sem eu ganhar um centavo, né? Mas é a vida. Por causa dos cortes, você precisa agora, assim, fazer uns desenhos, fazer uns disclaimers, porque senão... Porra, tá criticando o Luciano, então você tá chamando o Luciano de bagre. Não. Tô dizendo o seguinte, Luciano é um jogador útil, importante, decisivo muitas vezes, identificado com a torcida, mas no combo Luciano está uma questão de temperamento que muitas vezes atrapalha o São Paulo. Como o lance com o Vidalba, que não tinha a menor necessidade do Luciano fazer o que fez e tomar o terceiro cartão amarelo. É só isso que está sendo dito. Ninguém está dizendo que tem que pegar o Luciano e pendurar em praça pública e apedrejar. Pelo amor de Deus. Vai uma distância muito grande entre uma coisa e outra. E aí, no segundo tempo, o São Paulo teve mais dificuldade. Aquela posse que o São Paulo tinha no primeiro tempo, criando, gerando volume, fazendo pressão na saída do Cruzeiro, o São Paulo já não conseguia fazer isso no segundo tempo. Vai caindo um desempenho até mesmo físico, e aí, beleza, né, galera? Por isso que eu digo que meu pano está pronto para passar, falei na abertura do vídeo. Porque são 10 desfalques, é óbvio que vai cair o ritmo no segundo tempo, vai cair a qualidade do jogo tático, vai cair o aspecto físico, vai cair porque não... E aí ainda tem um lance de bola parada, tem uma infelicidade, um desvio no Alan Franco, essa bola ia ficar na barreira, não fosse o desvio na cobrança de falta do Matheus Pereira. Tem essas coisas, o futebol tem dessas, né? E ainda no final do jogo, quando o Crespo olha pro banco e fala, pô, o que eu tenho aí? O Henrique entrou pelo lado direito dando trabalho, o Dineno teve a chance de empatar o jogo na cabeçada que o Cássio pegou, ainda no final do jogo o São Paulo ainda conseguiu de novo dar uns sustinhos no Cruzeiro, né? Levar aí o jogo ainda numa possibilidade de empate até o final, mas acabou não conseguindo. Então, o que fica é um time que claramente tem um padrão de jogo. Sim, o Crespo conseguiu em pouco tempo dar uma cara a esse time do São Paulo, esse time que não tinha cara de nada, esse time que era um time perdido nas mãos do Zubeldia. O Crespo conseguiu fazer isso em pouco tempo e a postura de ontem foi uma postura muito digna, corajosa até, jogando dentro do Mineirão contra um dos melhores times do campeonato e com 10 desfalques. Então, claro que o torcedor vai ficar irritado com a derrota, porra, ninguém vai dormir feliz porque acabou de perder um jogo. Mas olha o contexto, né? Você tem que olhar todo o cenário do jogo. Pô, o contexto era muito difícil mesmo para o São Paulo. E nesse contexto difícil, o São Paulo competiu. O São Paulo, em vários momentos do jogo, foi melhor do que o Cruzeiro. Imagina completo.
né? Imagina se o São Paulo não tivesse tantos problemas com Oscar e Lucas nesse ano. O Lucas ontem, inclusive, passou por uma nova artroscopia e está mantido o prazo dele voltar contra a LDU. Imagina se o São Paulo não tivesse perdido 3 centroavantes, 3 camisas 9 na temporada por lesão de ligamento. 3 numa mesma temporada. Imagina se não fosse isso. Onde poderia estar o São Paulo nesse momento? Então, é um baita trabalho que o Crespo vai conduzindo até aqui, até esse momento. É como eu sempre digo, as coisas mudam. Pode ser que daqui a 2 semanas, cara, o negócio degringole. E aí a nossa avaliação ela vai ser sempre em cima do momento. Mas o que foi feito pelo São Paulo até aqui é muito bem feito pelo Crespo e a atuação de ontem é muito digna. Não é para festejar a vitória, não é derrota, não é para glamourizar a derrota, mas é entender as circunstâncias que levaram a essa derrota e como o São Paulo reagiu diante dessas circunstâncias. E para mim, reagiu muito bem. Quero falar aqui do Atlético, só para fechar o vídeo. O Atlético joga hoje contra o Vitória que tomou 8. Terrível, do Flamengo no meio de semana. O Atlético está buscando um novo técnico e Sampaoli não rolou, descartou a contratação do Sampaoli nesse momento. Falaram no nome do Zubeldia, mas segundo alguns colegas de Minas, a rejeição ao nome do Zubeldia assim que ele foi lançado fez a diretoria recuar. O Hulk falou sobre a contratação do novo técnico, falou, pô, tomara que chegue um cara, que chegue logo, que consiga extrair o máximo desses jogadores. Eu acho que ali tem embutido até uma cutucadinha no Cuca, que já não estava, talvez, por essa leitura aí, né, por essa interpretação da fala do Hulk, tirando o melhor de cada jogador, né? Acho que faz sentido interpretar dessa forma. Eu acho que pode ter sido um pouco disso a intenção do Hulk na fala. E o Atlético, desde 2017, o GE fez esse levantamento, não vivia uma primeira metade de campeonato brasileiro tão ruim. O Atlético tem 24 pontos em 19 jogos. A última vez que o Atlético teve um aproveitamento pior do que esse foi em 2017. Somou 1 ponto a menos a essa altura do campeonato. Então o Atlético vive a pior metade de campeonato brasileiro, faz a pior metade de campeonato brasileiro dele desde 2017. Isso é muito preocupante. Ainda mais para um clube que no ano passado flertou com o rebaixamento. Porque saiu do Campeonato Brasileiro muito cedo. Na metade do primeiro turno, o Atlético já estava fora da disputa do título brasileiro, totalmente fora, com 9, 10 rodadas. E aí o foco se voltou inteiro para as Copas e o Atlético foi negligenciando pontos no Campeonato Brasileiro, foi deixando a vida passar, foi deixando pontos pelo caminho e deu no que deu. Na última rodada, uma bola no travessão do Atlético Paranaense, se tivesse outro destino, o Atlético cairia, né? Se a bola vai um pouquinho mais para baixo, o Atlético Mineiro poderia cair para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, Campeonato Brasileiro, com o Campeonato Brasileiro, não se brinca. E o Atlético, de novo, vive um cenário de 3 competições. Ao invés da Libertadores, é a Sul-Americana esse ano. Tem o confronto agora contra o Bolívar. E a Copa do Brasil, onde ele ainda vai tentar a classificação contra o Cruzeiro. Eu acho que é muito difícil conseguir. E isso tudo fica mais difícil com essa demora. Vocês lembram do meu vídeo aqui no dia seguinte do Clássico, né? Quinta-feira. Falei, gente, olha, eu interromperia o trabalho. Eu acho que é o momento de tentar algo novo. Até pensando no segundo jogo, pensando na data FIFA. Você tem aí 10 dias para trazer alguém e tocar esse trabalho. O Atlético já perdeu 3 dias nessa aí. A quinta-feira é o dia seguinte, ok, é o dia da demissão, ainda teve a questão da operação do Cuca de manhã, operou um ombro, aí tem que esperar o cara, conversar com ele e tal, fazer... Mas aí tudo bem. Você já perdeu a sexta, já perdeu o sábado e já perdeu o jogo de hoje. O jogo contra o Vitória. Mas o jogo de hoje nem digo, né? Você perdeu o dia de hoje, porque provavelmente se o treinador já fosse contratado, não ia estrear hoje, né? Ia ficar do mesmo jeito lá com o Lucas Gonçalves, o interino. Mas você já perdeu. Você já perdeu 3 dias de trabalho com o novo técnico. Amanhã é dia 1º, amanhã já começa a data FIFA, né? O período de apresentação dos jogadores para seleções. Os que ficarem aqui, com qual trabalho eles vão andar esses dias aí de data FIFA? Com qual diretriz, direcionamento, qual planejamento? Não dá para demorar tanto. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples. O mercado de treinador, eu mesmo digo isso, ele hoje é muito escasso no Brasil, ele é um mercado ruim de opções. Não é fácil trocar de técnico, contratar, manter nível, muito difícil, eu entendo. Mas, meu amigo, você não pode demorar tanto para tomar uma decisão tão importante para tentar salvar o ano do Atlético.
para tentar evitar um desfecho negativo ainda pior do que foi o desfecho de 2024, com dois vice-campeonatos, 2 derrotas doloridas na Copa do Brasil e da Libertadores e um quase rebaixamento. Então, né, tem que correr, cara. Você está perdendo esse efeito, essa sorte da data FIFA entre os 2 clássicos, para tentar salvar o confronto contra o Cruzeiro. O Atlético já perdeu 3 dias. Né? Outra notícia que eu vi aqui, o Carlos Carvalhal também não vem. Então, o Sampaoli, o Atlético desistiu, subiu o dia, a diretoria recuou. Carlos Carvalhal, português de 59 anos, saiu do Braga agora em maio, está livre no mercado. O Atlético procurou, ele falou, não, eu estou querendo Europa nesse momento. Então, as opções elas vão ficando menores, elas vão ficando mais difíceis. Vamos ver o que o Atlético vai fazer. Mas ele precisa resolver rapidamente, imediatamente. Não pode perder os dias que perdeu. E sobre o Cuca, para fechar mesmo o vídeo, logo depois da demissão do Cuca do Atlético Paranaense, quando ele se demitiu do Atlético Paranaense, foi aquela sequência que o time tomou empates no finalzinho de cada jogo, em sequência, Botafogo, Flamengo, Corinthians, foram 3 jogos assim com o Atlético deixando a vitória escapar no finalzinho. O Cuca chegou na coletiva e falou, pô, eu não tô mais conseguindo animar a tropa, eu não tô mais conseguindo elevar o moral dos caras, então a melhor coisa é ir embora. Eu disse aqui, cara, o Cuca, para voltar a ser uma opção viável no mercado, precisa parar. Vocês vão lembrar, né? Os inscritos mais assíduos aqui no canal vão lembrar. Eu disse na época, o Cuca precisa parar, olhar para o espelho e se entender. Entender se ele ainda tem condições emocionais para aguentar fases de turbulência, eliminações, resultados ruins, resistindo à tentação de abandonar o trabalho imediatamente na primeira crise. Se o Cuca resolver isso com ele mesmo, ele volta a ser uma opção viável no mercado, porque bom treinador ele é. Vocês lembram, né? Pelo visto, o Cuca não conseguiu resolver isso com ele mesmo. Além de ter feito um trabalho ruim, isso também precisa ser dito, não são apenas questões emocionais, psicológicas, mentais, que vão determinando o fim do trabalho do Cuca. É a falta de evolução do time. São as decisões ruins que ele toma, as leituras equivocadas de jogo, tudo isso. Mas você soma a esse combo justamente essa questão emocional do Cuca. E me desculpa, a essa altura da vida, cara, a essa altura da carreira, se o Cuca não conseguiu chegar a um entendimento melhor dessas questões internas, fica muito difícil acreditar que ele ainda vai conseguir. Então ele vai se tornando cada vez uma opção menos viável, menos confiável. O que justamente você espera de um líder é força, energia. Pô, vai dar ruim? Esse cara vai estar uma rocha ali, ó. Ele vai segurar a bronca. Mas não, a sensação que todo mundo que é treinado pelo Cuca fica, todo torcedor de um time treinado pelo Cuca fica, ele vai embora. Ih, já ele vai embora, hein? Ih, não vai aguentar. E não é isso que acontece? E não é isso que acontece no final? Então, o Cuca precisa, e eu não sei se ele vai conseguir, eu não sei se ele tem ferramentas para conseguir isso hoje, sinceramente. Ele precisa resolver isso, porque não dá. Eu hoje, em hipótese alguma, contrataria um cara com esse nível de instabilidade. Além dos trabalhos recentes ruins, né? Isso precisa ser dito também. O trabalho do Atlético Paranaense não foi bom, o trabalho do Atlético Mineiro também não foi bom. Tá faltando bom trabalho recente do Cuca também. É isso aí. O que você pensa? Deixa sua opinião nos comentários. Bom domingo para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.